Aconteceu, o Futebol do Porto deixou 2 pontos no Jamor, frente ao Belenenses SAD. O Benfica tem 36, o Porto 32. Boa noite, meus senhores. Sem qualquer perda de tempo, avançaremos para o Jamor logo e que se justifique e logo que Sérgio Conceição entre na sala de imprensa. Rodolfo, a que é que se deve esta oscilação do Futebol Clube do Porto? Entre os momentos muito bons, que já os teve, e outros em que assumidamente as coisas não correm bem. Boa noite. É uma boa pergunta. O Futebol Clube do Porto hoje foi uma equipa distante daquela que muitas vezes tem jogado. Já teve jogos como este. Acho que o Futebol Clube do Porto não foi uma equipa dinâmica, foi uma equipa que teve grandes dificuldades, não parece, mas teve. O Belenenses é uma equipa frágil, na minha opinião, mas que teve períodos em que se igualou ao Futebol Clube do Porto. É certo que o Futebol Clube do Porto teve mais hipótese de fazer golos do que o Belenenses, mas não me posso esquecer também que o Belenenses tem hipótese de fazer o 2-0 numa jogada... Tem duas hipóteses até, não é? Tem 2 momentos diferentes. Eu acho que eu estou... E que o Marchezinho defende os dois, defende as 2 vezes, sim. E, portanto, o que é que eu te posso dizer? Estou um bocado chateado, é muito em cima, não é a altura certa de eu, se calhar, agora estar aqui a falar. Muito lentos, serão bons no jogo de bolas paradas, jogarem os dois. Tu tiravas, agora é fácil, sermos todos treinadores. Mas temos que falar. Mas temos que falar. O Marega saiu aborrecido, que também é normal. Todos os jogadores saem aborrecidos quando são substituídos. Ninguém gosta, mas no momento em que o Porto precisa... Tem que haver respeito pelas opiniões, pelas opções dos treinadores. Eu acho que todos... Sim, mas ele também não fez nada. Ele apenas não aceitou um copo com uma bebida. Mas tu tiravas Marega, a questão no fundo é essa. Eu naquele momento, a 8 minutos do fim, foi quando entrou o Soares, jogava com o Marega na direita, 2 pontas de lança, com um jogador aberto na esquerda. Não sei porque é que não entrou. Pronto, entrou o Nicajima, não pode entrar todos, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha que jogar com rapidez. O Marega teve ali situações, e eu entendo o Sérgio Conceição, teve ali situações que tecnicamente as coisas não lhe correram bem. Achei o Zé Luís... ao contrário do Marega, com grande técnica, mas muito apagado, não ganhou duelos, não ganhou lances. Achei na realidade que o Futebol Clube do Porto, acima de tudo, não teve dinâmica. Acho que está ali um jogador, o Manafá, e que me desculpe o Manafá, corre muito, joga a correr, vai 50 vezes à linha lateral, com possibilidades de fazer o passe para trás, uma bola ao segundo posto, um passe rasgado ao primeiro. Bem, e mais vale, em vez de ir 50 vezes, vai 20 ou vai 10, e nas 10 que vai, cria 3 ou 4 situações de golo. Acho que o Futebol Clube do Porto, neste momento, até o Sérgio Conceição, está equivocado. Acho que estes 2 jogadores a jogar ali na posição de centrais, os 2 fazem o mesmo papel. Não há um deles não pega na bola, não dribla 1, 2, na tua opinião, qualquer possível ação disciplinar em relação ao Uribe já devia ter terminado e o Uribe já devia ter voltado à equipa. Isso já terminou, penso eu, porque não sim, pode haver... A tua pergunta tem cabimento porque ele ainda não entrou. Mas está no banco. Não entra por opção, não é por estar castigado. Portanto, acho que o problema dos castigos, aquilo que já passou por toda a gente, era o que faltava haver filhos enteados, não é? Se passou para o guarda-redes, se passou para o outro, não sei o quê, não passa para ele. Eu pergunto isto porque o Uribe faz falta à equipa do Porto, não é? Precisamente porque é diferente do Danilo. Traz coisas diferentes. Como o Sérgio Conceição, quando estiver bem, é um outro jogador de uma outra classe, de uma outra categoria, com outros movimentos, com outra leitura do jogo, a jogar mais rápido, mais tecnicista, com um grande pontapé, portanto, que ele tem à entrada da área. É um jogador totalmente diferente. O Futebol Clube do Porto, na minha opinião, especialmente no campeonato português, não pode jogar com 2 jogadores semelhantes, 2 jogadores que jogam a gasóleo. O Sérgio Conceição tinha que ver isto há muito tempo. 4 pontos não são nada intransponíveis, mas num campeonato como o do português, que é tão complicado, tão complicado, por ser fraco, por ser fraquinho. O Benfica com 4 pontos de avanço tem aqui o caminho
caminho aberto para o título ou não? Não, caminho aberto não tem, agora fica mais à vontade, até pode perder neste momento no Estado do Dragão, que continua com um ponto de avanço, quando antes deste jogo era ao contrário. Mas o que o Benfica tem, aquilo que o Porto não tem, que é os padres, os árbitros. Quando o Benfica está à rasca, com a um lá vem uma jogada em que o Benfica... Desculpa, tu queres eu estou a encobrir. seguir o meu raciocínio. Não estás nada. Tu é que vieste falar e estás a olhar para mim. Estou a falar que o Benfica é uma vergonha. É uma vergonha. Então agora deixa o Ricardo... português é uma vergonha. Deixa o Ricardo responder. Sem gritos. Não comecem já a gritar, senão não se ouve nada. Quem está em casa... Não venhas encobrir coisas. É uma vergonha. Mas lançaste a dica para o Benfica, o Ricardo tem que responder. Estou a dizer que... O Futebol Clube do Porto, hoje, a jogar com o Belenenses, se tivesse o apitadeiro, havia um lance ou outro qualquer, como aconteceu com o Benfica no Boa Vista. Isto é que está errado, mas estava errado para um lado, como estava errado se fosse para o Porto. Só que o Benfica tem isto. Estás a dizer, o Benfica, quando... Há uma coisa que eu te vou dizer aqui em relação ao Benfica. E isto é a pura realidade. De vez em quando existe um penalti que não se marca ao Benfica. De vez em quando, estou a falar bem, o tom não está Isso é desculpa. De vez em quando há muito... Eu só queria te perguntar se isso tem a ver com o empate do Porto. O empate do Porto tem sido mais beneficiado pelas arbitragens. Mas deixa-me só seguir o meu raciocínio e depois... Sim, que é para perceber aqui para o Ricardo. É assim, de vez em quando há... Podes perguntar. Um lance em que era penalti a favor do Benfica, há um lance num fora de jogo duvidoso e que prejudica o Benfica. Mas sabes quando é que isto Vocês acontece? Gostam é de quando falar o Benfica muito está a ganhar 3-0, 4-0. Porque quando o Benfica está entalado, quando uma equipa como o Boa Vista faz um golo no intervalo, aparece sempre um apitadeiro que este não deves ter visto bem o jogo, é um tripeiro fuleiro, aparece um apitadeiro pôr o Benfica a ganhar 2-1. Não resisto a perguntar antes de passar para o Ricardo e para o Rui e para o Manuel Fernandes. Vamos ver precisamente o que disse Jorge Nuno Pinto da Costa sobre isso. Tu estás de acordo com isso? Isto é, o Porto que nós conhecemos perde tempo a comparar, a arranjar comparações em relação aos jogos do Benfica? Tem que perder, sabes porquê? Mas isso é ou não um sinal de fraqueza, querido? Não, era isso que eu estou a perguntar. É um sinal de desigualdade que existe no futebol português. Okay. É um sinal de desigualdade. Estás a perceber? Porquê que o Benfica, quando não aparece nas competições europeias com clubes até inferiores ao Benfica, não aparece um árbitro a ajudar o Benfica não ganha a ninguém. O Benfica não ganha a ninguém nas competições europeias. Está a dizer europeias. o Rodolfo, disse Jorge Nuno Pinto da Costa também esta semana, diz que o Benfica foi favorecido no estádio do Bessa, Jorge Sousa tinha a obrigação, diz Jorge Nuno Pinto da Costa, de ver o lance, até porque é o número 1 do Conselho de Arbitragem. Diz ainda Pinto da Costa que a arbitragem vai mal se o número 1 não consegue ver aquela falta no golo de Servi, o golo que dá o 2-1 ao Benfica. É por isso que o Benfica está com 4 pontos de avanço, Ricardo. Boa noite a todos. Não creio que não. Está aqui o Rodolfo, estavas aqui a falar com o Rodolfo acerca do Porto ter perdido pontos e ele veio buscar o Benfica. O Benfica não tem qualquer culpa naquilo que o Porto fez hoje ou daquilo que o Porto não fez para vencer. E o Rodolfo quis vir buscar esta questão do Benfica que eu acho que não faz sentido e até gostava que aqui que o Rui Santos falasse um bocadinho disso. Mas porquê? O teu aliado? Não é meu aliado, não. Então. Aqui não há aliados, Rodolfo. O teu aliado, estás a dizer que queres que não. Bate ajudar. Não, porque o Rui tem sempre um papel isento aqui no programa. Mas estás a pedir ajuda. Não estou a pedir ajuda, estou a pedir ao Rui para falar sobre aquilo que tem sido a arbitragem desde o início da época e quem é que tem sido mais ou menos favorecido. Não brinques comigo, já te disse, quando estás a ganhar 3-0 e 4-0, aparece aqui um lance de dúvidas a prejudicar o Benfica. O Benfica, quando está em igualdade ou a perder, esses lances não aparecem. É sempre... Se tu viste o jogo do Bessa, tu não podes dizer uma coisa dessa. Uma vergonha. Este árbitro devia ser divisão. Este árbitro devia ser divisão. Agora a superioridade do Benfica, mas estamos a falar do Porto. Não, é uma vergonha, é uma vergonha. Tu sabes o que isto é? A arbitragem do Boa Vista foi uma vergonha. Uma vergonha. Isto é encobrir aquilo que nos está a passar bem no Porto. Não tem dinâmica. Eu disse tudo. E eu aqui respondi alguma coisa. O que é que eu disse? Disse que o Porto jogou bem? Não me respondeste, foi quando eu te perguntei se isso, uma coisa fechava a outra. Se o puxares a história do jogo do Benfica Boa Vista, eventualmente tapa aquilo que o Porto hoje não foi capaz de fazer. E tem toda a lógica a pergunta que tu me fazes e eu respondi dentro do meu pensamento. Claro. Que às vezes não é um pensamento igual a todos os outros, porque eu às vezes imagino, penso e vagueio e entro na onda e saio e entro e não sei o quê. Para mim é assim. O Porto, neste momento, se fosse o Benfica a jogar com o Belenenses,
e tivesse empatado, havia um lance ou dois lances em que iria favorecer de uma maneira o Benfica, para o Benfica se colocar à frente. Por uma resposta rápida, o lance do gol do Belenenses para passar para o Rui e para o Manel. O Foco do Porto queixa-se no golo do Belenenses ter havido no início da jogada. A bola bate no braço. Não bate no braço, nada. O Porto empatou este jogo porque jogou pouco, não teve muita dinâmica, como já disse. Portanto, ali há uma bola que bate na mão. Tem culpas próprias, na tua opinião? Tem culpas próprias? Culpas próprias, absolutamente. Manel, deixa-me começar pelo braço na bola, ou braço na bola, ou bola no braço, do show no início do gol. O Foco Porto diz que era falta, que o árbitro não assinalou, e na sequência da jogada, a jogada é a mesma, na sequência da jogada dá gol. Viste alguma irregularidade no lance? Não vi. Acho que ele está com a mão encostada. A bola bate-lhe no braço, pode bater, mas não há intenção. Porto foi este hoje, na tua opinião? Porto foi este. Que Porto foi? Boa noite, em primeiro lugar. O Porto começou, eu senti o Belenenses com um certo receio do Porto, na fase inicial. Tanto que o Belenenses, ao fim de 10 minutos, é que levou uma bola à baliza só viu o guarda-redes do Porto ao fim de 10 minutos. Não. A primeira vez que passou, não, sim. A primeira vez que o guarda-redes ficou na bola. Portanto, o Belenenses baixou as linhas, deu a iniciativa de jogo ao Porto e foi suportando o assédio do Porto. O Porto também faltou um bocadinho de qualidade e imaginação, principalmente aos homens da frente. Penso que o Otávio não joga bem encostado à linha. O Otávio é um jogador de jogar mais por zonas interiores e eu penso que hoje esteve muito fora do jogo e é um jogador que é importante nesta equipa do Futebol Clube do Porto. E depois o Porto, nos contra-ataques, quando o Belenenses começou a sentir que podia também criar algum problema à equipa do Porto, o Belenenses libertou-se e criou ali o golo, depois criou mais duas situações que podia dar o 2-0, mas o Porto foi sempre a equipa que dominou mais, teve mais um ascendente sobre o adversário, que também é normal. Mas não foi o Porto que não foi o Porto que era faltou, expectável. eu acho que faltou criatividade e imaginação àqueles jogadores da frente. Penso que Zé Luís, como o Rodolfo disse, e muito bem, deu pouco trabalho aos defesas adversários. Foi uma presa fácil para os defesas passivo do naquela zona, na zona central. Não se movimentou, não lutou. E penso que o Soares podia ter entrado mais cedo. O Soares é um jogador, mas quando entrou também saiu o Marega e depois ele começou a jogar ele nas faixas laterais para cruzar ele para o Zé Luís. Penso que isso aí já também foi na parte final e foi no desespero e no desespero o Porto depois penso que o resultado acaba por se ajustar, houve domínio do Porto, mas por aquilo que o Belenenses lutou, por aquilo que os jogadores do Belenenses lutaram até a exaustão e para segurar o resultado, acho que mereceram este empate. Rui, boa noite, às 10h30. Hoje tens razão, só agora. Mas não é por acaso que também só entras agora no jogo, digamos assim. De que é que se deve este nervoso miudinho da equipa do Porto? É a arbitragem? Há uma coisa não está a correr para o lado do Futebol Clube do Porto em termos de arbitragem que o está a prejudicar, na tua opinião? Boa noite a todos. Eu acho que nestas circunstâncias, quando os grandes não conseguem ganhar, devem olhar para dentro e tentar perceber exatamente o que é que se está a passar. Eu acho que, aliás, como já foi dito aqui, que uma parte dos argumentos que têm a ver com a explicação porque é que o Porto não ganhou hoje tem a ver com o próprio Porto, tem a ver com o jogo do Porto. O Porto tem momentos em que a equipa acaba por projetar aquilo que é o futebol força, o futebol músculo. E às vezes o futebol força e o futebol músculo não chegam. O Porto hoje, até em função daquilo que foram as opções do Sérgio Conceição, optou por um meio-campo muito musculado, não é? O Daniel e o Lume, naquele eixo central do meio-campo, são dois jogadores potentes, e restam com o Marega e Zé Luís na frente, que também são dois jogadores de grande músculo e, portanto, de futebol força. Restaram neste 11 do Porto dois jogadores mais criativos, que são o Corona e o Otávio. Quando os laterais, como foi o caso, também não fazem um jogo exterior de grande qualidade técnica, o Porto ressente-se. O Porto ressente-se imenso e, portanto, com o Otávio muito em baixo, em subrendimento, o único jogador que tentou emprestar alguma imaginação ao futebol ofensivo do Porto foi o Corona. É muito curto, é muito pouco.
E depois acontece uma coisa muito simples também. Estas equipas, o Porto é claramente superior, tem muito melhores jogadores, mas evidentemente que para assumir esse poderio tem que acelerar mais o seu jogo, tem que ser mais agressivo, tem que ser mais intenso, e perante uma equipa, foi o caso dos Azuis do Jamor, que baixa as suas linhas, que emprega a tal agressividade, a tal intensidade, porque essas são as armas que estas equipas médias têm para utilizar, fica muito difícil. Portanto, o Porto não conseguiu emprestar ao seu jogo o ritmo, a intensidade necessárias para vencer. Mas a que é que se deve essas oscilações? O Rodolfo não conseguiu explicar, digamos, essa oscilação. Mas que ela existe, não é? O próprio Rodolfo o admite. O que é que se deve? Um Porto que às vezes aparece muito bem e depois aparece como no jogo de hoje. Não é só o caso do empate, é uma equipa, pareceu sempre uma equipa algo triste. Acho que o Rui tocou aí num ponto. O Futebol Clube do Porto tem que ter jogadores também de grande classe a fazer as diferenças em termos individuais. E o Futebol Clube do Porto neste momento, e ele disse bem, foi o Corona que fez ali uns dribles, o único que teve imaginação. O Alex Telles, quando ia à frente, dava pouquinho. Não, mas quando ia dava classe, dava categoria, definia bem o passo, o cruzamento e depois tirando isso, normalmente eu gosto muito do Otávio. O Otávio tem essa criatividade também hoje. Não lhe correu também o jogo. Mas não lhe correu também o jogo. É um bocadinho isso, faltou um bocadinho de dinâmica. Eu acho que tem a ver. Porque eu disse, o Futebol Clube do Porto não, isso faltou, não em relação à oscilação. Entre boas exibições e exibições menos conseguidas. Há um buraco no Porto que não é bem compensado. Aquilo que o Benfica fazia... A zona central é pouco criativa. Não, ali, eu estou a falar entre os pontas de lança e os dois médios centros, há ali um buraco que... Sim. Muitas vezes os adversários aproveitam ali aquele... Mas também, desculpa Rui, só por um bocadinho. Também como falámos aqui em muitos programas do Benfica e de Bruno Lage estar à procura da melhor equipa, eu acho que acontece também muito isto com o Porto e com o Sérgio Conceição. Eu acho que aqui nunca tem ali um 11 que é completamente base, há sempre alguma alteração que pode tirar a dinâmica. É mais base do que é apesar de gosta mais de uma estrutura mais próxima. Eu acho que há outro fator que ainda não falámos aqui, que tem a ver com a própria caracterização do plantel do Porto. O Porto, neste momento, tem, na minha opinião, excesso de jogadores. E tendo excesso de jogadores, a gestão do próprio plantel e a gestão técnica, não é, do treinador fica mais difícil. Por exemplo, o Porto tem 5 jogadores para jogar na posição de ponta de lança. A gestão, e tem-se visto, o Sérgio Conceição tem utilizado vários jogadores, várias duplas de ataque. E não tem consolidado um modelo. A questão relacionada com aquilo que aconteceu na festa da senhora do Uribe também provocou aqui um pequeno abalo, no sentido de que foi preciso gerir essa situação do ponto de vista disciplinar, e as questões de natureza disciplinar muitas vezes têm consequências também ao nível da gestão estavam a jogar muito bem na altura. Quer Uribe, quer Luís Dias. O Uribe saiu. O Uribe é um jogador que eu acho que é um exemplo de equilíbrio, de um jogador que é bom taticamente, é bom em termos de posicionamento, é bom em termos de emprestar ritmo à equipa, tem alguma imaginação, não é um criativo, mas tem alguma imaginação, mais do que o lume, não é? E portanto é um jogador que eu acho que faz falta. O Luís Dias é também um jogador que repentino. É repentista, é um jogador que também tem alguma imaginação. Impõe velocidade no jogo. E portanto, eu acho que tem golo ainda a certa altura dá-me a sensação que o Sérgio Conceição, na verdade, estava a tentar gerir este dossiê do furacão Cindy com pinças, porque ele sabe que é muito importante manter a sua autoridade junto do grupo, sem afetar o rendimento da equipa, mas a sensação que eu tenho é que, se é verdade que com as paragens de calendário, com a gestão das outras competições, foi possível fazer isto sem dano. Do ponto de vista de resultados, começou bem. Ganhou no Bessa, portanto, exatamente. Digamos, foi elogiado. Teve a taça da Liga gestão para gerir, etc. Chega a um jogo mais difícil, com coeficiente de dificuldade maior, continua a fazer essa gestão e as coisas não correm tão bem. Portanto, há várias situações. Caracterização do plantel, a equipa não conseguir, em determinados momentos, dar maior intensidade ao jogo, perante equipas que se fecham muito bem, como foi o caso dos Azuis do Jamor, e a situação da gestão dos próprios recursos destes jogadores, que tinham sido aquisições muito bem vistas pelo Porto, que o Sérgio Conceição, nesse aspecto, teve um papel fundamental
em termos de reforçar a equipa com os jogadores naquela altura, na pré-época, que a equipa estava dizimada, o plantel estava com grandes dificuldades para constituir, mas depois com aquela situação da senhora do Uribe as coisas ficaram mais difíceis. Espera, eu vou-te dizer uma coisa, o Porto tem equipa, tem um plantel extraordinário Também acho. para jogar como está a jogar o Benfica neste momento. Por exemplo. O Benfica prescindiu de um ponta de lança e pôs um jogador médio por trás do ponta de lança. Mas tu não achas que tem excesso de jogadores? Eu acho que tem excesso de jogadores. Não tem. Seis jogadores para a frente. Nenhuma equipa tem excesso de jogadores. O grande problema do Porto é que é precisamente por ter 4 ou 5 pontas de lança. Porque se tivesse só 2 ou 3, se calhar o Sérgio Conceição muitas vezes jogava com ponta de lança, punha o Otávio por trás dele e jogava com o Danilo e o médio mais ofensivo. Mas tendo Marega, tipo Zé Luís, eu tenho Soares, opinião disto. O futebol com o Porto jogando, Aboubacar, o futebol Fábio do Porto Silva. jogando com 2 médios muita centros gente. que são médios centro, absoluto, médios centro, acabou. Pronto. Quando diz médios centro, são médios para jogar naquela posição, mais defensivos do que mais atacantes. defensivos, podem de vez em quando ir à frente, isso tudo, mas são jogadores mais defensivos. Agora, sobre a Médios arbitragem. centros. Quando tem 2 pontas de lança, com as características normalmente que os jogadores de futebol que o Porto têm que fazer, na minha modesta opinião, um futebol mais direto. Tem que haver presença na área para estes 2 jogadores, eles não se desgastarem tanto, futebol direto e ganhar as segundas bolas. No início fizeram. Eles jogaram muito na profundidade na hoje. profundidade para o Maré. Nas costas da defesa Agora, do Belenenses. o problema é que os outros relação à não sobem. Agora Exatamente. sobre a arbitragem. Vamos lá ver. Nós temos, isto é um tema que vem sempre... Recordar que o Rodolfo acabou de dizer há poucos minutos que se o Porto tivesse alguns empurrões que o Benfica tem em termos de arbitragem, essa história- outro galo O que não faz cantaria. absolutamente Vamos lá ver. sentido nenhum. Essa história... Para os benfiquistas não fazem. Para os benfiquistas não faz sentido. Deixa eu ver o que é que o Rui pensa nisso. O Boa Vista Vocês foi do Porto- gamado, Já foi lá vamos, gamado, foi sério. gamado e bem gamado. Isso é o que tu percebes? queres. Já lá vamos. Acabou. Não foi E ninguém isso me que tira isto. aconteceu. Ninguém Em tira relação isto. à arbitragem. Ninguém tira isto. Não, é a tua opinião, não quer dizer que seja é verdadeira. verdade. É verdade. É Agora, Quer dizer que seja Rodolfo, verdadeiro. É verdade. Ricardo, Tudo. deixem ouvir agora o Rui. O que é que o Rui pensa sobre Não, isso? é verdade. tua É verdade. Já lá vamos ao jogo do Só Bessa. Já vamos ao jogo do Bessa. Não, é- Rui, é e em do relação português. e em relação à arbitragem? Bom, em relação à arbitragem, Ou os efeitos da arbitragem? se me permitirem, eu queria dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, eu estou um bocado cansado, sempre que uma equipa entre os grandes não tem sucesso, vem sempre o tema da arbitragem à baila. Sabes porquê? Porque não tens clube. Está bem? Pelo menos isso. Mas- Estás cansado por causa disso. Depois, Agora, se mas- tu tivesse um clube mas- e fosses gamado, mas olha que não sou e só fosses eu- gamado, se tu tivesse um Olha, clube e fosses não gamado sou- era diferente. não sou só o eu. teu sentimento, o teu coração Eu vou batia dizer. de outra maneira. Não. Batia de outra eu maneira. não sou só eu que estou cansado, porque deve haver muito mais pessoas cansadas porque os estádios estão vazios. Hoje Sabes que estão vazios? no Jamor... Os cinemas estão hoje no vazios, Jamor- tu estás vazio. Não, Vai olha- tudo para os impostos, o que é que tu queres? não, Onde é que há não, pasta para ir ao futebol? Não é por isso. Onde é que há pasta? Não é só por Diz. isso. Não é só- Algumas pessoas têm essa possibilidade, Não, a não. maioria não tem. Há muitos espetáculos A maioria que estão não cheios. Há tem, muitos não tem espetáculos que possibilidade, estão não tem cheios. dinheiro. Não. O português não tem dinheiro. Olha, os restaurantes estão O português cheios. não tem Os dinheiro. restaurantes estão cheios. E hoje vai lá, porque Restaurantes mas, apesar de estão tudo, Bom, os restaurantes, o Futebol Clube do Porto aqueles trouxe que muita fazem os gente. pratinhos mais Estão cheios. O Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, hoje Está trouxe tudo muita gente cheio, ao Jamor. os O Benfica também Tá bem, levou. mas, E o Sporting também leva. Mas é muito pouca gente, é uma tristeza. Equipa, eu bem É sei uma que isto não representa exatamente o Belenenses ou o Belenenses na sua, Estás a falar do na Belenenses, sua não tem- dimensão, não tem- na sua dimensão total, na sua dimensão clássica, na sua dimensão não sociedade, Code City. Isso levava-nos muito dia falaremos longe, sobre isso. levava-nos muito longe e na verdade esta também é uma parte lamentável daquilo que tem desaparecido relativamente às referências no nosso futebol. Isto para dizer que, Em relação à arbitragem. em relação à arbitragem, nós vivemos num país em que os principais clubes em Portugal têm direções de comunicação que sempre quando há, às vezes não é uma coisa absolutamente clara, é uma coisa que, enfim, pode suscitar algumas dúvidas e caem logo em cima das pessoas reclamando isto e aquilo. Eu não estou a dizer que em algumas circunstâncias não haja razões, como eu penso, e vamos falar nisso, no jogo do Boa Vista com o Benfica, há um erro que é um erro grave, é um erro que pode ter consequências no resultado de um jogo. Estás a referir ao segundo gol do Benfica. Segundo gol do Benfica. Porque para mim, o mais importante do que tudo não é o Benfica ganhar, ou o Sporting ganhar, ou o Porto ganhar, ou o Guimarães ganhar, ou seja, quem for ganhar. Para mim o mais importante é a proteção da verdade no jogo. E portanto, para te responder a ti, Rodolfo,
Eu sentir ou não sentir, para mim não é essa a questão. Para mim, o valor mais importante... mas vês as coisas o valor mais frias, importante, não é? vejo as coisas mais frias, Pronto, é o que também, eu estou a dizer. também tenho essa obrigação. É o que te estou a dizer. Então, daquilo Mas que eu mais te disse. importante... E toleras mas mais o erro, mas mais importante... toleras mais o erro e falas de uma maneira diferente e lá vimos nós, tu vês a coisa mais friamente. E para mim é o mais importante, Olha. Rodolfo, percebes? Mais importante para mim é a verdade do jogo, é a para mim defesa também. e a salvaguarda da, E para mim, da verdade do jogo. E, portanto, os meus olhos são nesse sentido, para defender a verdade do jogo. Da mesma maneira que eu digo aqui, claramente, que naquele lance o Benfica é beneficiado, marca o segundo gol numa altura crucial, numa falta que deveria ter sido assinalada pelo VAR, porque o árbitro, aquilo é uma situação difícil. Eu quando estou a ver Mas o VAR está um eu quando eu mas estou, está bem, eu quando, eu quando estou a ver o lance, eu dou de barato. o lance é embrulhado, O árbitro o lance é não- o árbitro difícil, não tem- o lance é E porquê que complicado. o árbitro não foi O lance ver? é complicado, mas é exatamente, O árbitro não vai é ver. exatamente para os lances complicados e de dúvida que a introdução das novas tecnologias e da figura do VAR passam a ser importantes. Nós não Eu não podemos posso mostrar. admitir. Rui, eu não- eu não posso admitir. É só para explicar que nós não podemos mostrar os lances. Infelizmente, gostaríamos de os mostrar. Espera aí, Mas estamos a ver os lances. Porque a Margarida Paulo, permite que nós possamos mas estar a ver sabes- os lances e estamos a discutir sabes onde em é cima que eu- dos 3 lances. sabes onde é Este que eu- do gol do Benfica, um possível penalti e se deveria ter sido ou não expulso o jogador do Boa Vista. 3 lances diferentes. Sabes onde é que eu vi? Desse lance não fala o Rodolfo, Sabes, Paulo. Rui, sabes onde é que Esse eu lance vi? o Rodolfo não lhe Paulo, apetece falar. sabes onde é que eu vi que foi falta? Olha, pode tirar isso. Estás a falar no gol do No Benfica. gol do Benfica. Sabes Sim. onde é que eu vi? Eu vi o lance para trás, vi o lance para a frente e não me pareceu falta. Sabes onde é que eu vi que foi falta? Foi no outro dia, no jornal, onde está uma imagem, é que eu não tinha visto isso na televisão, em que o Sérvio tem Mas o dá-lhe pé, um toque, o dá. pé por trás dele. O Sérvio dá-lhe um toque. Pois tem o pé por trás dele. E é nessa fotografia do jornal é que eu vejo, porque na televisão não deu para ver que aquilo foi muito rápido. Sim, mas tens várias repetições, quer dizer, a partir as repetições dão mais. ali um toque. Olha dão esta mais. imagem, não há Mesmo toque assim, nenhum. Não, Esta não há, imagem para ti não há toque amarelo nenhum. e bem mandar. Aqui, amarelo e bem aqui não é vermelho, não é, Rodolfo? Deixa ver, deixa-me Deixa ver. Olha, Pois. Então, Estamos a ver os 3 lances ao mesmo tempo. Olha, para que vermelho se perceba. claríssimo. Aqui há uma Falta, coisa... falta expulsão do jogador do Boa Vista ou não? Sérvio no Rodolfo? lance, é Haveria penalti. aqui expulsão do E ninguém jogador do fala Boa disso. Vista? Eu vou-te dizer uma coisa. Diz Aqui, lá, Rodolfo. digo. Diz lá, Rodolfo. Aqui, eu, que sou um homem do futebol, acho que o jogador que vem da esquerda do Boa Vista nunca mais o apanha. Portanto, ele vai, aquele jogador nunca mais o apanha. Mas ele vai entrar dentro da área. Para mim, Fica isolado em frente ao guarda-redes. é expulsão. A expulsão de Para Claro, mim. e altera- Mas há uma coisa, altera o eu digo jogo. isto aqui, mas houve um jogo com o Guimarães em que aconteceu a mesma coisa e tu e várias Não pessoas venhas- aqui não venhas e com várias essas pessoas tretas. aqui Não venhas com essas disseram tretas. que o jogador do Não Guimarães venhas é com mau essas expulso. tretas. Ouviste? Não venhas com Vocês essas disseram, tretas. não é diferente. queiras comparar. É diferente disto, é Não diferente. é diferente o quê? Pois eu Está tenho- mais longe. Não é diferente. Pois é, Está mais perto. Sabes o que é diferente? Pois a As propósito cores, disso- as cores, Atenção, as atenção. cores. Pois a Não queiras propósito ficar por disso, cima, eu por tenho, favor, eu não tenho uma queiras opinião ficar por diferente da cima. tua em relação a este lance, por acaso. Pronto. Eu tenho uma opinião diferente. Estamos a Porque- falar do lance de Chiquinho que se há a isolar Sim. e é puxado pelo jogador do Boa Vista. Porque eu acho que nestas situações... Ele simulou, Vamos lá ver. Ele tocou-lhe, de facto. Mas ele O Manel simulou. Não, Manel. ele fez mais que aquilo que é. Ora, deixa ver. Mas, Manel, ele- olha, ele puxa o ele se Manel, quisesse por não amor de caía, Deus. cara. Ele Ele Então puxa. trava-te o puxa, movimento, trava. Não, Manel. puxa, O que é que tu vais velocidade fazer? É ele vai. falta, mas Claro. eu Olha a concordo. velocidade do lance. Eu Não. concordo com o cartão amarelo neste lance. Eu concordo com o cartão amarelo neste lance. Porque, Rui, não podes concordar. Eu concordo, eu concordo. Ele está para Eu entrar dentro da concordo, área. porque há um jogador que vem na- fica de frente para o guarda-redes. há um jogador que vem na diagonal. Um lance claro de Há um possível jogador, golo. há um jogador que vem na diagonal e não é certo que o jogador não pudesse recuperar. Eu não sei Não é se- certo. não, está muito- Não é certo. Ricardo, Não é Ricardo, certo. Isto não é como aquele lá do Tottenham que foi e foi sempre a acelerar. Senhores, Este já estava a Manel, perder Manel o já carro. disse para ele aqui a é falta que do se Sérvio, no caso do gol do Benfica, Rui, Rodolfo e Ricardo, que é o lance que estamos a ver. Já vamos ao tal lance de Sérvio também na área do Boa Vista. Este Eu acho é que uma o Sérvio- vergonha. eu acho que o Sérvio- Sérvio tenta antecipar. Isto é uma Porque vergonha. o jogador do Boa Vista Olha aí, não é sabe uma que ele- vergonha. não sabe que ele está lá. O jogador pá. vai a chutar, ele dá-lhe Claro, uma porque ele não cacetada. sabe que ele está lá, Ele dá-lhe uma Rodolfo. cacetada. É uma Dá-lhe uma vergonha. cacetada. Ele mete-se à frente, Isto é Rodolfo. e é o 2-1, hein? Ele É o mete-se à 2-1. frente. Isto é uma vergonha. Isto, o Ele futebol antecipa português o não anda lance. para a frente. Ele antecipa o lance. Isto é uma vergonha. Olha, ele vai Ele não- chutar. ele não conta com os jogadores Ricardo, do Benfica. é uma Ricardo, vergonha. Ele pensa que Ó, vai Paulo, vai é uma aliviar a vergonha. bola, pá. Uma Ricardo, vergonha. eu vou-te dizer uma coisa. O Sporting, quando jogou no Boa Vista,
o Bruno Fernandes levou o pau do Boa Vista. Sim, é uma equipa dura. Isto é uma Foi vergonha. expulso no final Amarelo, do jogo. vamos discutir Estás a isto. perceber? Isto é a maior vergonha que há. Isto é a maior vergonha que há. eu vi na Isto é a maior Tu vergonha queres que há. passar uma coisa que não Isto é. é a maior vergonha Queres passar que há. uma coisa que este não é. árbitro Não e o, é, Rodolfo. e o VAR Não é. deviam Não é. ser irradiados. Isto é eu uma aqui não vergonha. considero, Não desculpas. 2-1 ao Benfica. Desculpas. É uma vergonha. O Tu jogo ou que o estás a Benfica defender fez isto, tu ou estás a defender é uma isto, vergonha. ou tu ou Rui, estás a defender isto, é estás-te a uma vergonha. enterrar. Atenção, Estás-te a atenção. enterrar o quê? Partia- Estás-te a Não, enterrar olha, todo. não quero que tu ponhas essas palavras. Estás-te a enterrar. Não quero estou a que dizer ponhas eu essas não Já gosto chega, de já terra. chega. Eu não estou muito Rodolfo e Ricardo, já chega. Eu dou aqui a minha opinião, como sempre. Como é óbvio. Ok? Como é óbvio. Rodolfo, E é legítima, e como tens é que do respeitar Rodolfo. a minha, como eu respeito a Eu tua. respeito, Pronto. mas não gostava que tu saísse Pá. mal disto. Não, Poça. mas isso cada um tem a sua opinião aqui, ninguém Por sai amor mal nem de bem. Deus, Tu- pá. Não sai mal? Não, tu defendes a tua opinião, o Ricardo defende a dele. E o Ricardo Manuel é um Fernandes e senhor, o. sai mal e o- daqui o Ricardo. Não, olha, e toda a gente concorda com essa visão e outros concordam. E outros concordam. Faz sentido. Isto é um lance muito difícil de análise. Muito difícil de análise. Na hora muito é. complicado. Corrida. Agora, eu vi no jornal Lance de fotografia corrida é muito em que o difícil. Sérgio tem o pé por trás E o dele. VAR? E o aprendeu. árbitro não vai ver ao VAR? Rui, para ti O VAR há um não lance diz que nada. aceitavas as duas soluções? Não, Os não, não. dois? Eu não aceito duas soluções, a menos que não tenha meios para formar uma opinião. Eu aqui tenho meios para formar uma opinião. Que é, vamos lá ver, como eu aliás já disse, isto em velocidade de corrida é muito complicado. Perceber O árbitro não é vê muito isto. complicado. Em velocidade de corrida, quem é que faz falta, se há falta, se é um choque, se o que é. Mas a partir do momento em que o VAR tem as imagens que nós temos e é possível percepcionar em determinadas imagens que, na verdade, o Sérvio coloca o pé primeiro do que o seu adversário, derrubando-o, nessas circunstâncias eu não posso aceitar que o VAR, que tem as melhores imagens disponíveis, não faça... Mas aí há outra questão que eu gostava de puxar. Qual é o problema? Que eu ainda não percebi. Ouvi o Duarte Gomes há dias sobre ontem a falar sobre isso, que é o facto que como em Inglaterra os árbitros raramente vão ao VAR, e isso é quase como uma conduta que é discutível e que é ridícula, porque há o VAR, porque é que o árbitro não vai ao VAR. Mas mais importante do que isso é porque é que os árbitros, quando têm alguma dúvida, lances mais, não vão ver eles. Porque é que não assumem eles a responsabilidade do lance? Exatamente. protocolo. Que é, não, que a questão se tem a o ver com o VAR tiver protocolo. dúvida, o árbitro tem A que questão ver, não é? a questão tem a ver... Vai lá, vai. Vamos lá ver, uma coisa é aquilo que eu estava... É dúvida no lance. Como eu defendi, e defendo para todas as circunstâncias, que a verdade do jogo tem que estar acima de tudo, eu sou adepto que se há dúvidas que o árbitro vá ao monitor. E, portanto, mas há uma questão que tem a ver com o protocolo. E o protocolo diz, o árbitro toma uma decisão. Se o VAR entende que a decisão foi errada, avisa. Não é? Avisa, sinaliza. Se o VAR entende que o lance é passível de cobrir, digamos assim, a decisão do árbitro, não diz nada. Portanto, ele entendeu... E se tiver dúvidas? eu não quero- Se tiver dúvidas, deixa correr. Deixa correr. Oh, Rui. É óbvio... É para o árbitro ir lá, não? É óbvio que o VAR pode sempre convidar o árbitro a ver as imagens. Não é preciso ser convidado, o árbitro é que por alta recreação dele deve viver. E aí assumir a E o responsabilidade. próprio A árbitro. reação dos jogadores Aliás, do Boa há uma Vista. coisa, Essa há uma reação coisa dos que jogadores do Boa deixa Vista. só dizer isto. Obrigava Há uma coisa, a isso, há uma coisa Paulo. muito importante. A própria reação há uma dos coisa, jogadores há uma obrigava coisa a muito isso. importante que presidiu à introdução da figura do VAR no futebol, que é o árbitro tem sempre a última palavra. Sim, claro. O poder maior é do árbitro. Portanto, se o árbitro entender, Dá-lhe no pé esquerdo. mesmo Dá-lhe considerando no pé esquerdo. uma informação do VAR, que mesmo assim tem dúvidas, ele próprio pode suscitar a ida dele ao monitor. O próprio árbitro. E, portanto, eu acho que nisto o protocolo tem que Olha aí, evoluir, ele aí ao pé primeiro do público, ponto. olha ali. Segundo, Olha o ali, mais olha, importante, toma. o mais importante de tudo Paulo, deixa- é que, na verdade, os árbitros protejam a verdade do jogo. Claro. Isso para mim é Se não vai ver o lance, deixa criar dúvida. Eu não, Criar quero- eu não dúvida. quero- eu não quero fazer Claro. comparações, mas se nos recordarmos do jogo entre o Portimonense e o Porto, em que foi assinalado um penalti a favor do Porto, em que várias imagens parecia que a bola tinha realmente tocado o braço do jogador do depois- Portimonense e que depois há uma imagem em que se nota claramente que a bola foi ao peito critiquei e foi marcado penalti e foi gol do Porto. Não quero fazer comparações, poderia ter sido do Sporting, mas as pessoas têm que ser realistas. Penalti- Não pode ser a acusação sempre para uns. Não pode ser, não deve ser. O que eu te digo é Temos que ser honestos a 1 nesse a 1, sentido. a 1 a 1, Por amor de Deus. o Benfica não faz o gol durante 15 ou 20 minutos mais e era muito complicado.
Aqui o árbitro nem quis ir, portanto, o VAR não diz nada. O árbitro não quis ouvir, porque a reação dos jogadores do Boa Vista é total logo ali. Ele não quis ver nada, porque ele sabia que o golo não era um golo limpo. Este árbitro não foi correto. Este árbitro... Achas que Jorge Sousa... Jorge Sousa se prontifica a isso? Sabes o que é que fez o Jorge Sousa? Um árbitro como Jorge Sousa prontifica-se para isso. Lembras-te do gol do Herrera contra o Benfica, em que o Herrera tem um jogador a metê-lo 5 metros dentro da área e o Jorge Sousa apita a marcar um fora de jogo? É o mesmo Jorge Sousa. Este tipo, não sei, eu tenho medo que lhe digam que ele é por ser do Porto. Mas esse erro foi do é fiscal o mesmo Linha. Jorge Sousa que erro foi em do pleno fiscal estádio Linha do nesse Dragão jogo, há um offside de 5 metros, o Herrera faz o coisas gol há 3 anos e este atrás. árbitro, em vez 3 anos de atrás, deixar e seguir a jogada, ele apitou. Houve penalti sob Sérvio ou não? Qual é a vossa opinião? Há ali um toque, Paulo. Não. Eu sou Sérvio, eu Sérvio. Amarela, estás tu que o serve é sempre essa relação de... Porque eu sei como é que isto se faz. Não há penalti. Tu fizeste a mesma coisa. Não há penalti. Então assume aí, Manel. Assume. Hã? Estavas a dizer. Quê? Isso mesmo. Eu sei o que é fazer um penalti. E se ele Sei só o que é for um fazer um toque? penalti. Não toca nada, não toca ali. Não toca nada. O jogador No joelho, na perna. Rui, Claro. penalti sob Sérvio ou não? Não, eu acho que não. Não, mas agora o Rui chamou-me aqui um bocado a atenção deste lance, porque eu este lance vi, mas não estou a ver como é que está aqui. O lance, as pessoas não estão a ver, os lances só estamos Pois, a ver. nós estamos aqui a ver. Estamos a ver o lance de Chiquinho. O lance de Chiquinho, do jogador de Boa Ele Vista. já ia O sem lance- força. E tu pensas que ele vai chegar lá por causa disso. O lance do Chiquinho, Entendes? estou agora com E do Albior. E do Albior. E do Albior. Porque na realidade o vem na jogador que vai diagonal. ao lado, ele adianta a bola, o jogador vem ali a cortar. Na diagonal. Não é uma jogada flagrante de golo, concordo agora com o Rui. Para mim esta jogada Mas não tem é uma que haver- jogada mas tem que haver- mas tem que haver não algum é uma critério. jogada de Empurrão Cartão amarelo. que tira a necessidade aos Ele jogadores. já ia andar para trás. Já ia a correr para trás. Vocês são... Primeiro é Vai cartão a correr amarelo. para trás. Sério. Cartão amarelo para ti. Para mim é faz cartão sentido. amarelo. Cartão amarelo, concordo agora depois de ver estas jogadas. Para mim é cartão amarelo. Para mim, depois de ver estas Aliás, jogadas, porque retiro o vermelho. se fores para mim, na ver o altura meu da critério em vermelho, retiro relação a o este vermelho. lance é Isto há dois sempre pés e este. duas Só se ele medidas. estiver O isolado. Marega também tinhas dito o amarelo. Sim. Não, mas também há pouca coerência. Eu- Já agora digo eu. Há que estabelecer aqui Tem que haver coerências em relação a este lance. Claro, tem que haver. Ainda no Dragão, há pouco critérios- tempo, há um jogador os expulso critérios logo no têm início que do ser os jogo, mesmos. num lance parecido com Mal, este. têm que ser os Pronto, mesmos. então, mas Mal, para mal, que é que eu registra, disse não é? aqui. A nossa avaliação é que temos Mas que ter também coerência. tem ou não quer haver coerência? Lembro. Tem que haver Lembras-te que eu coerência. disse que o jogador do Guimarães não devia ser expulso? Foi? Não, Eu disse que o Certo, jogador do certo. Guimarães não não devia, devia ser. não. Mas, Aqui, eu acho que aqui este lance do gol do Sérvio, eu estou-te a dizer que eu vi para trás. E que até não te pareceu só visto na repetição, é que Agora, na foto. Só na foto do. Vamos só ouvir o treinador da SAD, do Belenenses, em conferência de imprensa, uma resposta ou duas para percebermos o que é que pensa Pedro Ribeiro deste empate, que é realmente muito importante nas contas do campeonato. Qual foi o segredo para conseguir este ponto frente à equipa do Futebol Clube do Porto? O segredo é meu. O mérito no futebol é dos jogadores. E este ponto é um ponto que acrescentamos, mas deveriam ter sido 3, porque a melhor equipa em campo hoje foi o Belenenses. Portanto, estamos satisfeitos por termos conquistado um ponto contra uma grande equipa, uma grande instituição que é o Porto, mas honestamente, se temos concretizado as melhores oportunidades da primeira parte, que são nossas, poderíamos ter ido para o intervalo a ganhar por mais do que um golo, que era justo, e possivelmente estaríamos aqui a falar de um resultado diferente e de 3 pontos para o Belenenses. Portanto, estou extremamente satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram, extremamente satisfeito com aquilo que foi o jogo, a dedicação, a qualidade que colocamos em campo, e é um ponto na nossa caminhada. Domingo temos mais jogos, temos outro jogo em Moreira dificílimo e seguimos trabalhando, satisfeitos com um ponto, mas sabe a pouco hoje. Em relação às declarações em flash por parte de Sérgio Conceição e também de Danilo, Mas toda a gente viu que não houve Agora sobre a antijogo nenhum. arbitragem. Houveram 2 equipas em campo a tentar ganhar até ao fim. Uma equipa melhor em determinadas fases do jogo, outra equipa melhor noutras fases do jogo.
que é natural num jogo de futebol. Não há nenhuma equipa que consiga estar em todos os jogos da mesma forma e do primeiro minuto ao minuto 90. Portanto, não houve antijogo. Houveram duas equipas a tentar ganhar o jogo e eu, como disse na flash e já disse aqui também, a equipa que merecia ganhar o jogo não ganhou, mas foi o Belenenses, não foi o Porto. Pedro, boa noite. O Pedro foi muito exaltado para o intervalo. O que é que o levou a essa exaltação? Estou aqui para falar de futebol, nada mais de futebol. Teve algum desentendimento com o Sérgio Conceição no túnel do intervalo? Volto a dizer, estou aqui para falar do jogo e de futebol e respondo às questões que quiserem acerca disso. Em relação a isso, não confirmo nem desminto, estou aqui para responder às questões de jogo, daquilo que se passou nos 95 minutos e que foi um grande jogo de futebol. Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses SAD, no final do jogo, e o seu comentário ao jogo, não tem qualquer dúvida, o treinador dos Azuis do Jamor, a melhor equipa para ele foi a do Belenenses SAD. Não há conversas, diz ele, em relação a possíveis opiniões diversas no que diz respeito a quem merecia ter ganho o jogo. Não quis responder a um período de altercação que o envolveu a ele, Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses SAD, e também o técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, que, ao contrário do que é habitual, não se apresentou ainda na sala de imprensa. É a regra geral o treinador da equipa visitante, o primeiro a sentar-se para a conferência de imprensa, e a distância para isso foi tão grande que acabou por vir o treinador da Belenenses SAD à conferência de imprensa. Rodolfo Reis, a questão que se põe aqui é, mais uma vez, um período de altercação entre o treinador do Porto e o treinador do Belenenses. Acontece sempre que o Porto não ganha. Consegues ver alguma coincidência entre o comportamento do Sérgio Conceição quando o Porto não ganha e quando ganha, onde é o treinador absolutamente mais amistoso que Paulo, qualquer jornalista pode ter numa sala de imprensa? Absoluta de que houve uma altercação. E porquê que houve? Não, houve uma altercação. Segundo aquilo que nós apuramos, o treinador do Belenenses terá criticado a arbitragem e o Sérgio Conceição não achou que o Pedro Ribeiro tivesse essa opinião e houve uma altercação. Mas aqui a altercação no futebol é normal, não estou aqui a condenar ninguém. Estou a perguntar o que é que leva a esse excesso de nervosismo. A derrota. Mas não está na altura de parar um bocadinho isso. Mas para o Porto, o empate com o Belenenses é uma derrota. É uma derrota, sim. É uma derrota. E Manel, como o teu Sporting se empatar É igual. com o Porto e com o Benfica. Sim, mas uma coisa diferente. é saber ganhar e saber perder. Absolutamente, Outra coisa é não muito saber. Sim, senhor professor. É verdade ou não? Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Mas é verdade. Sim, senhor professor. Há uma coisa que eu te quero dizer. E o professor é com toda a elegância. Com simpatia. Eu sei que é com simpatia. Eu sei que é com simpatia. Não, o que eu acho é assim. Se eu ouvisse o treinador do Belenenses dizer, eu disse isto, e o Sérgio Conceição disse, portanto, o que tivesse que dizer. E eu digo, eu aqui ia defender ou o treinador do Belenenses. Mas eu não pedi isso, ou o Sérgio Conceição. Agora, eu não pedi para defender nenhum deles. Mas defendi sempre que o Porto não ganha, tem razão, defendi o treinador. Sérgio Conceição, independentemente das emoções que tem à solta, é alguém que solta as suas emoções com facilidade. A verdade é que quando o Porto não ganha, ou quando o Porto ganha, como ganhou, por exemplo, em Portimão, ou quando mesmo não ganha, fica com azia. Ele fica. Isso passa ou não, no fundo, e tu percebeste a pergunta, mas fintaste. Isso passa ou não para a equipe? Conheço-te há muito tempo. Oh, Rodolfo, estás-te a meter comigo, pá. Oh, meu Deus, pá. Não vês que eu conheço. Levo com o empate do Porto, fico a 4 pontos do Benfica. Ainda levo com estes todos, ao menos ajuda-me tu nas perguntas, pá. O Porto precisava, vou-te ajudar, o Porto precisava de um jogador que fosse dentro do campo, fosse líder, o Sérgio tivesse liderança. Absolutamente. O Sérgio, quando perde, fica com uma azia terrível e deve, portanto, digo eu, não sei, ainda bem que eu não sou treinador do adversário, porque quem tivesse azia comigo levava com azia a devorar. Isso, meu Deus, acabou. Quem viesse contra mim, leva a triplicar. Tenho 65 aninhos, fui sempre assim, e olha, e quando eu for para a cova, vou igual. Anda lá. Portanto, é assim, acho que tem que haver, se um treinador diz algo que ofende os meus jogadores, que ofende o clube, que me ofende a mim, isso, o Sérgio
Conceição tem toda a razão para ir para cima desse mesmo treinador. Agora, se o treinador dá a opinião que o Belenenses mereceu ganhar, que o árbitro prejudicou, é a opinião dele, não é? A opinião do treinador. Tem direito. Tem direito, e eu passo ao lado, vou dizer o que eu acho que devo dizer acerca... Desta vez as paragens de jogo, que Sérgio Conceição se queixa muito, e às vezes com alguma razão. Sim, na parte final, aconteceu neste jogo. Mas aí o Belenenses não tem culpa. Foi aqueles dois jogadores o guarda-redes não tem nada e está magoado. O problema aqui, já falamos lá dentro, o problema aqui, quando as equipas mais pequenas, ou até as grandes, quando jogam umas com as outras e estão a ganhar e estão um bocado sufocadas, e fazem estas situações, há um ser absoluto que é o árbitro. O árbitro para e dá os minutos certos. É 14 minutos. Foste capitão do Porto muitos anos. 16 minutos dá. Vamos esquecer agora Sérgio Conceição. Falta um líder dentro da equipa do Falta. O Futebol Clube Porto está a precisar do jogo corrido, de bola corrida. Se há um jogador do Belenenses que faz uma falta, eu não vou discutir com o jogador do Belenenses. Tem que haver ali uma voz. Acabou, vamos jogar, mas é rápido e não sei o quê, não sei o que mais. O Pepe, pela experiência que tem, pode ser. Devia de ser, mas não é. Há pessoas que podem ter muita experiência. Eu era uma pessoa muito emotiva, e sou, e às vezes eu peço desculpa quando altei o meu tom de voz, nunca é no sentido de abafar as vossas, não, é a minha maneira de ser e de estar. Mas eu não digo isso, eu digo isso que é ao falares mais baixo para quem nos está. Tu não só. Claro, todos nós. Ouve-se melhor, é só por isso. Tu não abafas ninguém aqui a esse nível. Não, nem estou com essa ideia, era o que faltava. É mesmo para ajudar e para baixar. Possibilidades de brilhar aqui ouvindo as asneiras vossas. Não achas que o Pepe depois nos corrigir? Aliás, depois precisamos de ti para acalmar. Não achaste o Pepe hoje muito apático no jogo? Achei que não foi com o Pepe a ganhar os lances com o clássico. Teve apático, ele normalmente não é assim. Não, ele queria errar, a bola dava-lhe no cucuruto, nunca lhe dava na testa, não saiu a jogar. O Futebol Clube Porto não tem um jogador, um líder, uma liderança. Poderia ser o Danilo, mas não é, acho que... Falta sim senhor, ali uma pessoa que deu o ritmo ao jogo e quando a equipa adversária está a entrar numa quesilhazinha para passar o tempo e fazem essa equipa faz muito bem. A liderança do Danilo foi ou não foi esvaziada no Porto? Também é uma questão. Não sei se ele tem essas qualidades. Não conheço. Para ser capitão de equipa. Para ser capitão de equipa. É que reconhecem... Eu fui capitão, mas fomos capitães um bocado diferentes. É que reconhecem... Há muito capitão. Hoje só deve ser capitão quem tem perfil para ser capitão. Aquela desavença que o Sérgio Conceição terá fragilizado o capitão. A questão é essa. Os valores hoje, os valores dos jogadores... A questão é essa, é que houve um confronto, mas ele voltou a ser capitão. Houve um confronto entre o líder maior... Sérgio Conceição na sala de imprensa. Vamos ouvir o técnico do Futebol Clube do Porto. Depois pode ser aí. Obrigado. O que é que faltou para a equipa conseguir dar a volta ao marcador? Faltou, boa noite, faltou algum discernimento no último terço, na hora de decidir, cruzar, chutar, definir o último passe. Falta fazer gols às oportunidades que tivemos. Força, João. Até que ponto a arbitragem teve influência no resultado? Eu já disse o que tinha a dizer na flash sobre a arbitragem. Boa noite. Se o Uribe e o Luís Dias continuam afastados e se não fazem falta à equipa. Próxima TV. Bora. Sérgio, se a equipe fez o suficiente para ganhar. Se a equipa fez o suficiente para ganhar, se tem capacidade de exibir uma melhoria exibicional melhor do que aquela que apresentou. Mas o que é da segunda parte, o que é? Explico. Em relação ao nível exibicional da equipa. Em que atacámos mais, tivemos mais oportunidades. Não percebi, desculpe. Pode melhorar, pode fazer golos. Nós tentámos de todas as formas, tentámos por fora, tentámos por dentro. Volto a repetir, tivemos situações ali de cruzamento, 3 ou 4 dentro da pequena área, que devíamos decidir de outra forma.
Houve situações mais do que suficientes. Estava a ouvir as declarações do treinador do Belenenses. Realmente a melhor equipa não ganhou os 3 pontos. A equipa que teve mais posse de bola, que teve mais ataques, que teve mais situações para fazer gol. Penso que até penso que estão todos de acordo que o melhor elemento em jogo foi o guarda-redes do Belenenses. Agora, que podemos fazer mais e devemos fazer mais para conseguir os 3 pontos, nesse capítulo que eu já referi, acho que sim. A equipa ficou demasiado nervosa na segunda parte e porquê ter lançado Tiquinho tão perto no final? Escute, tivemos sempre 2 avançados, ok? Tivemos sempre 2 avançados. Tirei um lateral, meti um ala, o Corona a lateral, meti o Nakajima dentro, dei alguma frescura àquilo que era o meio campo, porque o Sérgio, nessa definição e naquilo que é a qualidade de passe que tem, poderia ser importante. E depois, com o ascendente que estávamos na segunda parte, como deve compreender, tenho que perceber o que é que o jogo me vai dar. Naquele momento estávamos a criar situações. O Belenenses na segunda parte não chegou uma vez à baliza e naturalmente tirei o Marega porque senti alguma fadiga, mas não era por tirar o médio e meter mais um avançado que iríamos criar mais perigo acabando com 3 pontas de lança ou 3 avançados, mas se eu achasse que o jogo estava a pedir isso, claro que o faria. Boa noite. Se preocupa o facto? Ouça, há 63 pontos em disputa. 63 pontos. Nós temos a obrigação de ganhar todos os jogos até ao final. Se ganharmos todos os jogos, vamos ser campeões. E como eu disse, na 8ª jornada, no primeiro ano que íamos ser campeões, à 13ª, digo que nós estou completamente convicto que vamos ser campeões. Ok? Ok, muito obrigado. Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto. Ricardo, como é que analisaste estas declarações? Sim, o Sérgio Conceição falou um bocadinho daquilo que se passou no jogo, não é? Alguma falta de discernimento da equipa no último terço. O campo também não estava, o relevado não estava nas melhores condições, mas o Porto precisava de fazer muito mais e muito melhor, numa equipa do Belenenses que tentou sempre jogar muito bem em posse e rápido no contra-ataque. Como o Sérgio Conceição referiu, na segunda parte apenas teve uma ou outra possibilidade de chegar à baliza do Porto. Na primeira parte foram mais perigosos e criaram muito perigo, fizeram o golo e logo a seguir quase que faziam um segundo, e é nessa jogada mesmo que o Porto chega ao empate através daquele penalti, mas o Porto, a equipa que é a lutar pelo título, precisava de fazer mais, e estes jogos fora contra as equipas ditas meio da tabela para baixo deixam são jogos mais difíceis, e claro que agora a distância para o Benfica 4 pontos não quer dizer absolutamente nada. Temos que nos recordar que o ano passado o Porto tinha uma vantagem. Mas se o Porto ganhar os jogos até ao fim não é campeão. Claro que com 4 não, pontos não é campeão. Mas isto é a mensagem que ele passa para fora, que é para os jogadores, que é para os adeptos matematicamente, claro, se o Porto ganhar os jogos todos, não chega para ser campeão. Já agora, porque foi isso que Sérgio Conceição disse, que não se pronunciava sobre a arbitragem na conferência de imprensa, porque já o tinha feito na flash interview, na zona das entrevistas rápidas. Diz o treinador do Futebol Clube do Porto, ou disse na altura, que o golo do Belenenses é precedido, no início da jogada, de uma mão de show. Já aqui discutimos em conjunto, penso que maioritariamente se acharam os comentadores do play-off que não havia razões para parar a jogada. Diz ainda Sérgio Conceição que a arbitragem vai estar na luta pelo título, Rui. Agora, nesta abordagem final, para avançarmos em relação ao Sérgio Conceição. Bom, eu tenho sobre esse tema, uma opinião, enfim, já há muito tempo, que é: o futebol em Portugal tem que criar as condições necessárias para que a arbitragem funcione da melhor maneira possível, e que os árbitros tomem as decisões, independentemente destas pressões todas que fazem parte das lógicas de comunicação dos clubes, e depois há, digamos, portadores nos programas televisivos, portadores dessa mensagem sempre muito defensora das suas cores. É uma coisa que não é exclusiva de Portugal, mas é muito característica no futebol em Portugal, e eu acho que isto prejudica muito a nossa imagem, o nosso futebol, e
Acho que importante para que a arbitragem seja melhor é que o Conselho de Arbitragem faça boas apostas, que invista na formação, que os clubes tenham uma tolerância maior perante o erro, porque o jogo tem incidências várias e nem sempre é fácil, investir também na melhoria do VAR e, portanto, isso é que é importante para que o futebol em Portugal melhore. Tudo o que tem a ver com estas declarações, sobretudo das direções de comunicação, como eu já disse, são o maior veneno do futebol em Portugal, porque levam as pessoas ao engano, porque acabam por atirar para o espaço público toneladas de propaganda e de intoxicação que não têm efeitos positivos no futebol. Portanto, continuo a dizer que, para mim, tem pouco significado aquilo que dizem os clubes nas suas versões oficiais ou oficiosas. Muito pouco. Porque sei que elas têm um objetivo apenas de contaminar o espaço público, de pressionar, de coagir, de condicionar as decisões dos órgãos decisórios, como é o caso do Conselho de Arbitragem. O que eu vejo neste momento é uma pequena evolução ao nível da arbitragem nesse sentido. O que eu percebo é que o Conselho de Arbitragem neste momento tem um critério que é: nós não nos esqueçamos que ainda estamos dentro do caso, quer dizer, o caso dos e-mails ainda domina muito o futebol em Portugal. Os efeitos do caso dos e-mails. Se nós nos lembrarmos do conteúdo de alguns e-mails, sabemos quais eram os árbitros que estavam marcados e que foram assinalados, quer pelo Benfica, quer pelo Futebol Clube do Porto. E desde esse momento, o que eu sinto é que há uma pequena evolução. Como é que essa evolução foi feita? Com a nomeação, se nós analisarmos aquilo que são as nomeações para o árbitro e para o VAR, percebemos que o Conselho de Arbitragem tem tido uma preocupação de, se coloca um árbitro, o chefe de arbitragem, num determinado jogo, e esse árbitro tem uma conotação qualquer com um determinado clube, no VAR tenta colocar digamos, um contrapeso. Eu estive a analisar as nomeações dos árbitros e encontro esta lógica, que é uma tentativa de, se há alguém mais próximo de alguém, que haja um contrapeso para que a equipa de arbitragem seja mais... Vão chocar um com o outro. Não vão chocar, quer dizer, é uma tentativa de os árbitros entenderem. Em Portugal, eu disse uma coisa aqui que, enfim, vale o que vale, e não o digo para ter nenhum impacto em especial, mas que eu acho que é muito importante em termos de uma nova cultura no futebol em Portugal. É que não pode haver clubes sagrados nem estádios sagrados. Isto é fundamental. E esta cultura tem que ser introduzida e tem que ser levada muito a sério pelos responsáveis do nosso futebol. E é conseguido? Não é. E esse é que é o problema. É que o Conselho de Arbitragem tem que ter gente firme e tem que fazer, digamos, a sua... excluir aqueles que não são capazes. Eu não quero ver mais Brunos Paixões da arbitragem. Eu não quero que o Hélder Malheiro seja o novo Bruno Paixão da arbitragem. E eu estou a dizer isto e digo, e as pessoas do Conselho de Arbitragem sabem o que é que eu estou a querer dizer. Mas isto é válido neste momento e em função daquilo que eu estou a dizer para alguns árbitros que ainda estão no ativo, mas eu não me esqueço que em muitas circunstâncias haviam árbitros que naturalmente eram árbitros que tinham simpatias por este ou por aquele clube e que exerciam essas simpatias. O que nós precisamos claramente é que os árbitros assumam uma vez por todas, não olharem para os emblemas, não olharem para as camisolas e olharem para as regras do jogo e aplicar as regras do jogo sem favoritismos. Muito bem, Rui. Sem favoritismos, custa o que custar. Isto é que é defender o futebol. Isto é que é defender o futebol. Até porque, Rui, o VAR tem tido problemas não só aqui em Portugal. Tem dores de crescimento também, tem dores de crescimento. Em Espanha, tem dores de crescimento. Mas o VAR, tem dores de crescimento. O VAR tem dores de crescimento. Em Inglaterra, tem sido semanalmente. Sim, mas há lances em que até o VAR tem dificuldade de analisar. Mas há dores de crescimento, é um processo novo. Há lances que o árbitro tem dificuldade, é a evolução natural de todos os processos. Mas tem que decidir. Quantos anos tem a história do futebol? Quantos anos tem a história do futebol? Não é? Tem mais de 100 anos, não é? Mais de 100 anos. Quantos anos é que tem a história da videoarbitragem tem no futebol? Tem 1 ano, 2 anos. São dores de crescimento. Sim, e aí há muito para fazer. Aliás, a UEFA muito esta semana a posição. Falaremos disso numa destas semanas. Em contrapartida, ou em contraponto ao Futebol Clube do Porto, o Benfica foi ao Bessa, naquele que era considerado um dos jogos mais difíceis, e venceu por 4-1, e Rodolfo venceu e convenceu, futbolisticamente. Foi melhor que o Boa Vista, entrou
entrou forte, criou ali grandes problemas ao Boa Vista. O Boa Vista com 3 centrais, uma coisa que eu não entendo, como é que os jogadores do Benfica com grande facilidade caíam nas costas desses 3 centrais, portanto não estiveram bem. Depois o Boa Vista faz o golo, o Benfica faz o golo, na parte final, pronto, caído um bocadinho do céu, o Boa Vista empata e depois, como te digo, a segunda parte começa com aquilo que o Rui falou, e muito bem, com um golo oferecido ao Benfica. Isto não pode acontecer. Um golo oferecido ao Benfica, ou um golo oferecido ao Porto, ou ao Sport, isto não pode acontecer. Estamos a falar agora deste lance. Sim. E depois, se quiserem, vão buscar os lances todos do tempo do outro assim. Mas consegues ver esse lance como o lance que determina o jogo? Para mim o Benfica deixa de merecer a ganhar o jogo, na tua opinião, por causa desse lance? Absolutamente. Não, estou-te a perguntar. Para mim é muito importante. Toda a exibição mais consistente não funcionou. Vocês sabem como é o Lito Vidigal. Sobre isso depois também queria. Vocês sabem como é o Lito Vidigal. E o Lito Vidigal contra o Sporting, meu Deus, até já foi expulso, tirou-se para o chão e não sei o quê. Contra o Futebol Clube Porto também é a mesma coisa. O Lito Vidigal diz assim: lance do segundo gol do Benfica é procedido de falta, mas não foi por aí que o Boa Vista perdeu o jogo. E o Ricardo, central do Boa Vista, diz: o segundo gol complicou. E eu, como homem do futebol, e agora sem estar aqui a pegar, porque pronto, gostava mais que o Benfica tivesse perdido pontos, como é lógico, e toda a gente sabe isso. Mas o segundo golo é de crucial importância para o Benfica. O Benfica estava mais 10 ou 15 ou 20 minutos sem fazer o golo. Nós, homens do futebol, sabemos que o Laje ia fazer aquilo como fez em alguns jogos, ia meter a carne toda no assador, ia entrar um ponta de lança para o lado do Vinícius, ia jogar num 4-2-4, dava mais ia-se enervar, ia dar mais aso para o Boa Vista sair num contra-ataque. Não, eu estou-te a dizer, o Benfica estava por cima. O segundo estava, eu nunca disse que não estava, o segundo golo do Benfica não pode acontecer no futebol. Ricardo, não pode acontecer. Eu respeito a tua opinião. Paulo, eu vou ser sincero com isto tudo, eu tenho a minha opinião. E tal qual como eu vi na televisão, muita gente viu, e ao vivo ainda é pior. Na televisão nós temos as repetições e eu até ontem fiquei mesmo sem não tinha a certeza se tinha. Porquê? Aquilo é um passe longo a rasgar e vão os dois jogadores em simultâneo à bola. Um vai à frente do outro. Eu compreendo. Um vai à frente do outro. Quem está à frente é o Sérvio. Antecipa-se. O Sérvio está à frente do Boa Vista. Agora, depois, o pé dele, o pé esquerdo do Sérvio... O Sérvio está à frente do Boa Vista? Está à frente do Boa Vista. A tua televisão está muito mal. Mostra outra vez aí. Posso falar? Claro, deixa-me mal, pá. Não vi nada mal, e agora mal. Diz mal, pá. Agora, o pé esquerdo do Sérvio é que bate no pé esquerdo do jogador do Boa Vista. Mas o jogo resume-se a esse lance. Mas o jogo resume-se a esse lance. Não, isso é... Agora estamos a falar na qualidade do jogo. Não é resumir este lance tem interferência no jogo. Sim. Paulo, deixa-me... O Benfica... Já tivemos aqui muitas vezes a censurar o futebol do Benfica, sim, que é péssimo. Era péssimo. Quando estão a jogar mal. Claro. Mas temos que reconhecer que o Benfica entrou para ganhar, foi melhor equipa e com maior ou menor dificuldade ganhava aquele jogo. O Benfica melhorou desde que pôs-se a jogar com um ponta de lança. Vinícius... Não só isso, Manel. Não. Melhorou. Vinícius... Chiquinho. Qual Vinícius? Com o Chiquinho. Vinícius fez 2 golos. Chiquinho a fazer 2 golos com 2 movimentos excelentes. E aqui, na ponta de lança, é movimentos excelentes. Ou cair nas costas quando o Pizzi lhe mete a bola a sobrevoar o último jogador, aquilo, eu adoro ver um jogador fazer aquilo. Sim. Adoro ver um jogador fazer aquele movimento. Joga na e o segundo é um passo e ele corta com o pé esquerdo, faz um grande golo também. Agora diz mal do ponta de lança dele, do Sporting, faz um grande golo de cabeça, que é um tiro na entrada da área, e está a dizer bem do adversário. Deixa-me só dizer uma coisa. Mas a verdade. Mas tu ouviste dizer mal do meu ponta de lança. O Manel a verdade é uma coisa.
Também foi o último, esperei meia hora. A verdade é que o jogador... A verdade é que o Benfica mereceu ganhar. Posso dizer uma coisa em abono? Eu concordo com os dois nestes dois pontos, que é... na verdade, agora perdi-me, estava a falar... Não fui eu, Rui, não fui eu. Concordas comigo? Em relação à questão tática, à questão de jogar com o avançado, o jogador do Boa Vista está à frente do Sérvio, sem dúvida absolutamente nenhuma. O Manel consegue ver na eu queria dizer, já sei o que eu queria dizer. Já sei o que eu queria dizer. Vou tirar a Margarida, já sei. Não vamos cristalizar o programa no lance. Não, o Sérvio está à frente do... Já sei o que eu queria dizer. O pé é que lhe deu no pé dele. Eu concordo com os dois neste sentido. Eu concordo com o Rodolfo, em que, na verdade, nós devemos tentar criar as condições para que não haja erros de arbitragem, erros que possam ter influência no resultado final. E, portanto, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Temos que criar as condições para que estes erros desta natureza não aconteçam. Mas há uma coisa fundamental, que é, nós temos que olhar para o jogo todo. Sim. E aqui concordo com o Manel. E nós temos criticado muitas vezes as opções concordo com o Manel. do Benfica. O Benfica jogou ou não? Acontece muitas vezes. Acima nós jogámos várias vezes aqui o Benfica. Pronto, exato. O segundo gol é de crucial importância, mas estou aqui a comer de grupo. Nós temos a tendência. Eu vou comer de grupo. Deixa-me lá dizer. O segundo gol é de crucial importância. Deixa-me lá dizer. Mas o jogo não se só esse lance. Deixa-me lá dizer. Nós, normalmente, pomos a árvore da arbitragem à frente da floresta e não vemos a floresta. O segundo gol. A floresta, é o que eles querem fazer. que é o que querem fazer, e querem fazer muitas vezes aqui, é preciso às vezes gritar e falar mais rápido, que eu não quero fazer isso. Mas eu quero dizer, o Benfica jogou à medida daquilo que tem jogado, que jogou, por exemplo, na época passada. Exatamente. E nós não nos podemos esquecer disso. Sobretudo pessoas aqui do futebol, que valorizam o bom futebol, nós temos de dizer aqui que o Benfica jogou no Bessa, independentemente desse erro, que obviamente temos que tentar eliminar esses erros, e que pode ter importância. Nós não podemos esquecer nunca que olhar para o jogo todo e perceber que o Benfica fez um jogo muito competente, ao nível daquilo que fez de melhor na época passada, com dinâmicas que têm a ver com algumas alterações que finalmente o Bruno Lage tomou. Primeira alteração. Foi verdade. Isto pelos vistos, custa ouvir, custa colocar a floresta à frente da árvore. E crucial neste jogo é o segundo golo, que é o crucial. Não é, quer dizer, é importante, pode ser importante, mas enquanto, por exemplo, o Porto hoje não teve a dinâmica, não teve a qualidade para eventualmente passar por cima de erros do árbitro, nem o árbitro, que nem sequer existiram, o árbitro que ajudou, o apitadeiro. No Benfica, o que aconteceu é que houve um erro de arbitragem, mas a equipa foi competente. Foi competente, jogou futebol de grande qualidade, individual e coletivamente. E, portanto, nós não podemos esquecer isso. Não é? Não podemos esquecer isso. E isso tem a ver com várias coisas. Tem com o árbitro. Árbitro que deu o segundo golo. Tu só vês a árvore que deu o segundo golo. Só vês a árvore. Árbitro não se pode discutir. Não é todo o jogo. Não é todo o jogo. Agora vai ser a falar dos árbitros até às tantas. Pronto. Até o próximo jogo. Agora é os árbitros. Agora é os árbitros. Quando há nesta jornada uma clara diferença entre ponto 1, há um erro de arbitragem no Boa Vista Benfica, para mim, um erro importante. Crucial. Sim ou não, condicionar todo o resto do jogo, sim ou não sabemos. Segundo ponto, no jogo do Porto, vou analisar melhor o jogo do Porto, não me pareceu que tivesse havido nenhum erro grave de arbitragem, não me pareceu. Não quer dizer que também não. Vou ver amanhã com mais calma, mas pareceu-me que não houve. O que é que houve de diferença? Uma grande exibição do Benfica, uma exibição... E quando o Benfica estava à rasca, o apitadeiro ajudou. Suficiente, uma exibição suficiente. Olha, o disco está aqui, olha, queres ver o apitadeiro ajudou. E, portanto, lá vai o comboio. E, portanto, para acabar, e, portanto, não confundir as coisas. O apitadeiro ajudou no momento em que o Benfica estava em fase. Agora falo eu. Ricardo, o Benfica teve algum momento do jogo em que tivesse estado aflito? Em que quem estivesse a ver o jogo pusesse em causa que o Benfica venceria o jogo? Eu penso que não. Houve ali, depois do primeiro golo,
a equipa baixou um bocadinho o bloco e aí o Boa Vista aproveitou e subiu mais no terreno, jogou muito na largura e criou alguns problemas. Mas a questão é, se aquele golo, se aquele lance que o Rodolfo tanto está a reclamar, não tem surgido o Benfica correr ao risco e quer-se focar apenas nesse lance. É verdade, mas jogaste a bola, como o Manel, o segundo como golo o Rui é referiram, importantíssimo. o Benfica fez um excelente jogo ao nível daquilo que fez a temporada passada, um bocadinho aquilo não foi que tão Bruno bem, lá... Não é tão bem como... Próximo, muito sim, melhor. muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Tanto criticaram o Bruno Lage, sim, mas não que andava à procura é igual à época de que a equipa jogasse a este nível, com grandes dinâmicas, com um meio campo muito criativo, com os jogadores a trocarem de posição constantemente. Uma coisa que o Lage fez foi colocar os jogadores mais consagrados e os melhores jogadores do Benfica. Dizer uma coisa, sabes qual foi o melhor jogador do Benfica? Jorge Sousa. Não consegues ver um bocadinho. Não consegues ver um bocadinho. Tu não consegues ver um bocadinho de mérito do Benfica. Vocês estão aqui isso é inacreditável. Estão a brincar muito. O segundo gol. Tu é que és o dono da verdade. Tu é que sabes tudo. O segundo gol decide toda a segunda parte. Sabes tudo. Isto é para condicionar os árbitros que vão arbitrar o Claro. Isso é o costume. Vem Alvalade. Vem Alvalade. É que eles vêm Alvalade e já... Mas estás a falar de Sporting? Já não... Não, o Sporting já está fora do título. Estás a falar, tu vais ficar a 30 ou 40 pontos. Pode vais ficar ainda mais cheio de divisão. E tu, quando eu jogava na CUF, estavas a lutar para não descer de divisão. E eu ficava à tua frente na CUF. Ficaste na CUF. É lá, Rodolfo. Do Porto? Rodolfo, isso nunca nos disseste. Nunca nos disseste. O teu Porto? Tu jogavas? O teu Porto. O Porto é partir do Pedroso. Eu jogava que era a partir do apito dourado. A partir do Pedroso, lá. A partir do apito dourado. Aliança Democrática está a ganhar. Sabes quando é que tu vais ser campeão europeu? Era grande equipa. Sabes quando é que tu vais ser campeão europeu? Sabes quando é que tu vais ser campeão europeu? Nunca! Tu foste? Toma nota disto. Campeão do mundo? Nunca, Manel. Absolutamente nunca. Sabes quando voltas a ser campeão português? Nunca. Não, aí daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. Ainda cá estaremos no programa. Estavas a lutar para não descer há 30 anos, quando eu comecei a jogar a bola. Eu estava a lutar para não descer. Jogavam ali para o meio da tabela. Agora o Ricardo. Jogava eu na CUF. É unânime, tirando o Rodolfo, que todos sabemos porque o Benfica fez um jogo de grande nível, tem vindo a fazê-lo. Também queria dar dar os parabéns aos adeptos que tens grande têm tido um apoio incansável, principalmente nos jogos fora do Benfica, mas também em casa. E que é muito importante para que o Benfica viva este momento e continue a ganhar, que é esse o objetivo. Eu vou-te dizer, vou falar. Corta o entusiasmo. Não há entusiasmo. Não há entusiasmo. Pode ser eliminado na terça-feira e ficar fora da Liga. Não há entusiasmo nenhum. Como o Bruno Lage tem referido sempre, e muito bem, é treino a treino, jogo a jogo, sempre concentrados e a fazer o melhor. Deixa-me falar. Está com problemas aí a Aliança? Há uma coisa que eu te vou dizer, Manel. Tu não ligues muito àquele lado. Não, aquele lado, olha, não é aquele junco. Já viste que estou discutindo. Aliança que está discutindo. O Zenit. Não, Manel, tu em vez de apoiares o Rodolfo, não estás a apoiar o Rodolfo. Eu não tenho que apoiar ninguém, Paulo. Eu tenho que dizer aquilo que eu penso. Mas eu acho que o Rodolfo também acha que o Benfica jogou muito bem e praticou um futebol de qualidade. Verdade ou não? Faz a pergunta que tu queres a resposta. A resposta não, estou a perguntar se não vês qualidade, independentemente disso. O Benfica jogou melhor. Em que eu tenho que te dizer a verdade. E tu és terrível a fazer estas respostas. Normalmente perguntas. Estas perguntas. Não, mas ele percebeu estas respostas. Que a pergunta que ele faz, às vezes, é danado para a brincadeira. Estou a dizer, as perguntas que ele faz só tem uma. É lógico, o Benfica teve uma primeira parte com grande dinâmica. Tu reconheces que jogou bem. E a segunda, não pode estar sempre aí só focado num lance. Nós um lance.
focado no lance, porque o Benfica, sem contar... Tu não falaste aquilo que estou a falar baixo. Isso acho que tu não interrompes, depois lá vai... Eu não interrompo. O Ricardo é terrível, o Ricardo está sempre a interromper. Sempre a interromper. Eu faço isso. O Ricardo está sempre a interromper. Sério. É impressionante. Então vou-te dizer uma coisa. O Benfica entrou com grande dinâmica, isolou-se várias vezes. Então pronto. O primeiro gol é bonito. Então porquê é que estás a e dizer? sofre um gol. O Deixa-me que é que estás a dizer? Assume, Rodolfo, Que criticaste o Benfica um golo. e Bruno Lage Quando eu disse aqui já antes, vocês é que estão um bocadinho à rasca dos sonotornos. Não Vocês estão os dois aí à rasca dos sonotornos. Não. E vocês, É eu dos disse, o gritos, Benfica, é dos quando gritos. nem imaginava, e o Boa Vista também não imaginava, sofre um golo. Sofre um golo esquisitíssimo, não é? Uma bola metida no ar. O frango, Centrais- o guarda-redes. E os centrais? São, portanto, os centrais ou o central que está mais ali Já viste, e o guarda-redes. tu põe- Faz o golo. tu pões em causa tudo, Espera aí, Rodolfo. um golo. Isso Depois é começa a segunda inacreditável. parte e é outro Inacreditável. jogo. A segunda parte vai ser outro jogo. Vai ser o Benfica É que com o 1 a Benfica 1, estava por cima. como o Porto entrou com um 1 a 1 e tem que fazer rapidamente, portanto, o 2 a 1. E quando estamos à espera que haja, depois do golo do Benfica, do Boa Vista, uma reação do Boa Vista, aparece o Jorge Sousa, este padre, este padreco, lá aparece o Jorge Sousa, este padreco, a dar o golo ao Benfica. Mas agora- E aí acaba o jogo. Mas, Acaba o jogo. Rodolfo, Para mim, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Eu não gosto de ter essas coisas. O Jorge Sousa é padre porquê? É incrível. Porque está, Porque normalmente pode não estar na lista dos padrecos do Não que havia está. no início, pode não estar na está. lista. Mas o que ele tem feito, ou o que ele fez, Foi para a lista. Foi para a lista. Não, o que ele fez é horrível, pá. Este Jorge Sousa, E os cartões que o ele melhor fizeram árbitro mostrar aqui, aos jogadores do é Boa Vista. horrível, Rodolfo, isso pá. não falas tu. Olha, Este golo é horrível e eu não posso Só falas no golo, eu não Rodolfo, posso não mais falas com este tipo. absolutamente Eu vou-te mais nada. dizer. Mais com este tipo. Mais nada. Se tu, Horrível. se tu, Amanhã vais ver. Horrível. em relação à arbitragem, E mais, CMTV. este tipo é horrível, horrível, Tu horrível, não horrível. não devias. O Jorge Sousa é Não faz sentido, horrível. se alguém, Atenção. se alguém que não ajudou à verdade do jogo foi o VAR, não foi o Jorge Sousa. O Jorge Sousa Foi o pela VAR. reação Sabes quem devia- foi o VAR? Sei quem foi o VAR. Pronto, ainda não te ouvi falar nele. O VAR? Sim. Ah, pá, É o Helder Malheiro. Helder Malheiro. O Helder Malheiro. Mas sabes E o uma coisa? E eu disse aqui uma Concordo coisa. contigo, pior que o Jorge Sousa é o Helder Malheiro. E isto foi a maior vergonha dos últimos Não é a maior. É a maior vergonha. A maior Bem, senhores, temos que avançar. Mas Temos tu que sabes o que é avançar. que tu estás a dizer? Pois, A maior vergonha. A maior vergonha. Rodolfo, não A faz maior sentido. É a maior vergonha. Não faz sentido. Põe o Benfica a ganhar Oh, 2 a 1 Rodolfo, num não jogo. põe nada. Não sabes- Ia se olha, tornar não muito há complicado. falta nenhuma. Com todo o respeito. Não, Com todo o respeito. Tu é que- olha, com todo o respeito, tu é que não sais daí. Com todo o Tu é respeito, que não não sabes sais o daí. que estás a dizer. Vamos avançar. A maior vergonha Olha, do futebol português. Com todo o respeito. Sabes qual foi a maior também vergonha põe as do mãos futebol assim, português? Também põe as mãos Sabes qual assim. foi? A maior vergonha. Também põe Sabes assim qual as foi? mãos. Qual foi, Com todo o Rui? respeito. Sabes qual foi a Espera aí, maior senão não se verdade? percebe. Deixa o Rui dizer. A maior Foi a vergonha maior do vergonha futebol português. A maior vergonha do futebol português chama-se apito dourado. É? É. Pronto. E do Benfica não. Segunda maior verdade Vergonha. segunda maior vergonha do futebol português, para mim, coisas um pouco distintas, Academia de Alcochete. Terceira maior vergonha do futebol português é aquilo que está a acontecer neste momento. Os e-mails também. É aquilo que está a acontecer neste momento. E que ninguém em sabe que, nada, né? Os e-mails e- o presidente do Benfica é Topeiras. absolutamente intocável neste país. Ok? Diz-me uma coisa. Eu E, posso fazer uma pergunta E portanto, muitas das coisas que estão a acontecer no futebol em Portugal já deveriam ter tido. E diz-me uma Se coisa. este país tivesse gente com coragem, já devia ter tido outro tipo de consequência. Surpreendeu-te. Agora, como tu vês, É uma vergonha. agora como tu Este vês, jogo. eu não ponho a árvore. Eu não ponho a árvore. Já chegou. Eu não ponho a árvore à frente da floresta. Não, tu lá vens tu para atacar o Benfica. Não, são diz-me uma coisa. Não. Se tu fosses presidente Não venhas, do Benfica. não venhas dizer isso. Não venhas dizer isso. Ricardinho. Sim. Não venhas dizer Olha isso para mim. porque tu não tens, nem sequer tens. Estou a olhar Rodolfo, para ti, não pá. estás a fazer de conta. Não faças Tu de conta. acabaste de dizer, É a maior vergonha. acabaste de dizer, Hoje. acabaste de dizer que é a maior Ontem, vergonha. é ontem. Só que tu tens
Vês com o apito dourado. Não, tens falta de memória. Tens falta de memória em relação a muita coisa. E é a única coisa que eu te aponto. É a única coisa que eu te aponto. Não, vocês mais querem tirar-se disto. Mais nada. É a única coisa que te aponto. É a maior vergonha. É a tua falta de memória. O lance do Jorge Sousa. Percebes que eu te digo uma coisa? Porque há pessoas que não deviam falar de arbitragem. Se fosses presidente do Benfica, eu não sou presidente do Benfica. Tu imagina que estás no lugar de Jorge Vieira. Tu convidavas um José Veiga para diretor-geral do futebol? Mas eu não tenho... Diz-me, és presidente do Benfica. Queres falar disso para quê? Não, só te estou a dizer. Tu convidavas o Rui Rangel para presidente da... Mas alguém convidou? Da fundação. Sim. Está lá tudo. Aí está. Tu convidavas o José Carriço para ter um motorista? Não sei o que é que estás a falar. É droga, é corrupção. Olha, tu convidavas o Paulo Gonçalves para diretor jurídico. Tu convidavas o Fernando Tavares, estes todos, Rodolfo. Do Benfica. Tu queres é a maior vergonha. Esconder. Não é o que ele está a dizer, é a maior vergonha que há. O futebol português vive só disso? Queres encobrir? O futebol português vive disso só ou não? Fugiste à questão do Rui ou foi impressão minha? Fugi à questão do Rui. Se consideravas uma vergonha tudo o que se passou também anteriormente. Eu considero que o Rui disse tudo bem. Eu acho que é uma vergonha, tudo o que o Rui disse. Mas esse qual é o problema? Só que eu quero é assim, falar do momento atual. O momento atual é este campeonato. Então vamos falar do momento atual. O jogo de ontem. Já repetiste isso? Não, mas já repetiste isso. Temos que avançar, agora falo eu. Temos que avançar porque um dos temas que o Rui considera que é um dos temas que marca a semana, estás desculpado, Ricardo, é a questão de Alcochete, onde o processo está em fase de julgamento. Foi ouvido Manuel Fernandes esta semana, que é nosso comentador. Manel, foste ouvido em sede de julgamento. Esta semana vão ser ouvidos os jogadores de Sporting por videoconferência, que pediram para não irem a tribunal, para não se confrontarem com os agressores. Primeira pergunta, concordas com essa atitude? E a juíza acedeu. Portanto, serão todos ouvidos através de videoconferência. O ambiente dentro deste julgamento é suficientemente ameaçador, nem que seja através do olhar, para obrigar a isso? Aquilo que eu te posso dizer é que eu fui lá na terça-feira e não tive problemas nenhuns. Cheguei lá, estava o advogado do Sporting, e respondi às perguntas que me foram feitas pelos advogados, disse-lhes aquilo que eu vi na academia e que assisti. Alguns órgãos de comunicação social, eu gostava de saber se foi isso realmente que disseste, e tu és a pessoa ideal, traziam, obviamente para dizeres o que disseste, para nos explicares, que tu em tribunal terás dito que o anterior presidente do Sporting terá marcado o treino para o dia a seguir. Treino não, treinos não sei nada. Então o que é que tu disseste? Uma reunião na véspera. Uma reunião, e depois o que é que disse? Nessa reunião disse a todas as pessoas aquilo foi uma reunião primeiro com os treinadores, depois com os jogadores e depois foi com o resto do staff. E nessa reunião ele disse, eu já disse isso também porque é público. Não, mas a questão é que houve órgãos de comunicação que disseram que tu não consideraste o treino, a mudança do treino como a base fundamental para... Desculpa, mas que disseste pelo contrário que isso teria sido a ver com a possível saída do Jesus. Embora ao treinador. Não, isto é assim. Não é? É assim, para que não haja dúvidas. Sim, é por isso que para tirares isso ali. Que o ex-presidente do Sporting disse na reunião foi: amanhã vamos estar todos na academia às 4 horas, às 16 horas. Ele estava lá? Às 16 não. Aconteça o que acontecer, vocês no outro dia estão comigo. Foi isso que ele disse. Agora, quando nós começámos todos a olhar uns para os outros e dissemos uns para os outros, se calhar vai ser o Jesus que vai ser... mas disseram vocês a falar uns com os outros. Nós a falar uns com os outros. Não, mas o que foi tornado público é que tu disseste que isso tinha a ver com a saída do Jorge Jesus. Não tem nada... Alguém deturpou as tuas palavras. Alguém deturpou, porque eu disse precisamente assim. Disse precisamente isto. Portanto, não foi isso que eu disse. E foi um ambiente pesado. Houve perguntas que foram feitas, naturalmente, que já foi há 1 ano e meio, ali a questões dos minutos e das horas, os minutos que tive aqui e ali, isso também passou-me um bocado, mas de resto
disse aquilo que... aliás, eu só sei dizer a verdade e disse aquilo que foi... Não te quero envolver, eras testemunha do processo, obviamente não quero aqui extrapolar mais do que aquilo que tu podes dizer. Mas neste momento, tu consegues ver uma relação entre as palavras de Bruno Carvalho em relação ao adiamento do treino para a hora em que foi, isso foi comparado com a possibilidade de Jorge Jesus sair ou não? Há alguma relação entre uma coisa e outra? Mas eu do treino não sabia de nada. Aquilo que eu soube às 16 horas foi o ex-presidente que disse a nós para estarmos todos na academia às 16 horas. Eu não sabia, nem sabia a que horas é o treino. Isso é o Raul Zé que falou isso no jornal, a dizer que houve uma alteração no treino. Pelo menos no jornal isso vinha. Não sei se foi o que ele disse lá, se não. Foi muito doloroso voltar... Doloroso. Voltar a reencarnar tudo o que se passou. Acho que os jogadores do Sporting, se fossem ali, iam sentir um pouco aquilo que se passou há 1 ano e meio atrás. Reviveram-me um pouco aquilo. E eu por acaso fui sozinho, sem problemas nenhuns, não tive problemas nenhuns. Estavam lá pessoas, estava numa sala onde estavam 20 ou 30 advogados e os juízes, e depois havia um vidro onde estavam outras pessoas, mas eu não consegui ver quem é que estava lá. Rui, faz sentido que os jogadores de Sporting tenham tido esta benesse, se é que se pode chamar uma benesse, não irem a tribunal, num julgamento que até tem permitido a esse nível algumas benesses. Alguns arguidos até não estão presentes todos os dias, estarão só quando são chamados ou quando entendem que devem estar. Portanto, perante isto, esperavas outra atitude da parte da juíza que não esta? Eu compreendo perfeitamente essa posição. Nós estamos a falar de jogadores de alto rendimento, estamos a falar de uma situação muito traumatizante para um conjunto de jogadores que foram vítimas da situação que ocorreu em Alcochete e, portanto, desse ponto de vista, entendo perfeitamente que naquilo que for possível, sem desvirtuar questões de natureza factual, aquilo que são os testemunhos, obviamente que videoconferência não altera nada em relação àquilo que é o conteúdo das declarações dos atletas que estiveram em Alcochete. E, portanto, eu processualmente entendo perfeitamente e, aliás, acho muito bem, porque, na verdade, aquilo foi demasiado impactante, foi demasiado doloroso. E, portanto, acho que é fundamental que os jogadores, os atletas e o staff, todas as pessoas que testemunharam aquela situação, que sejam ouvidas, isso é fundamental. Agora, depois a forma, se é lá, se é por videoconferência, não me parece... Tu não és bruxo, não é isso que eu quero, mas queria perceber, perante tudo o que temos ouvido, e perante tudo o que também tens ouvido, se sentes que está a ser esclarecedor o julgamento, para o apuramento de várias verdades, porque ali há várias verdades, há a verdade das agressões e outras eventuais verdades, que é para isso que existe o julgamento. Quem mandou, quem é autor moral, portanto, no conjunto, tudo aquilo que está em discussão está a ser esclarecedor? Eu em relação ao julgamento, penso que algumas situações, alguns testemunhos têm sido importantes para tentar perceber exatamente as motivações, mas mais importante do que isso é reunir provas e, portanto, os testemunhos podem ser importantes se, em algumas situações pontuais, esses testemunhos forem num determinado sentido, numa determinada direção, que ajudem a juíza a poder tomar boas decisões. Para mim, o importante, o fundamental é não apenas fazer justiça neste processo, mas fundamentalmente as consequências também deste processo. Vou-te dizer, estou indignado, por outras palavras, há pouca coisa que já me indigna, não é? Mas aquilo que aconteceu em Alcochete e, sobretudo, aquilo que ocorreu depois do presidente do Sporting, Frederico Varandas, ter tido a coragem extraordinária de fazer aquilo que fez, eu já disse aqui, esperava outro tipo de reações. E uma das coisas que eu mais lamento é que ao fim deste tempo todo, depois do que aconteceu, depois da suspensão das claques, o Governo, nem o Ministério da Administração Interna, quer dizer,
nem o secretário de Estado do Desporto. Nada, zero. Está tudo escondido, está tudo à espera de qualquer coisa. Ninguém é capaz de tomar uma posição, de perceber que esta era uma oportunidade histórica para recolocar as claques no lugar que devem ocupar, porque podem ter um papel relevante. Mas não é isto que se está a assistir em Portugal. E eu lamento imenso que o poder político, o governo, concretamente o governo, em relação a isto, faça aquilo Os que governos, é... Os governos, de maneira geral, mas nós estamos a falar neste governo porque o que aconteceu relativamente à tomada de posição do Sporting foi numa altura, aliás, havia, digamos, consequências em termos da recomposição do governo, mas obviamente que os responsáveis políticos tinham que ter uma posição muito clara em relação a esta situação e não tiveram. E isso desagrada muito, fundamentalmente como português. Mais do que como jornalista, como português, porque vejo as pessoas de cócoras, vejo as pessoas absolutamente condicionadas, vejo as pessoas com medo e vejo, neste caso, o Sporting com o presidente Frederico Varandas a protagonizar uma situação muito difícil, muito complicada do ponto de vista da gestão, mas que era importante para que as pessoas percebessem em Portugal que o papel das claques não era aquele, que os negócios com as claques não têm que proliferar. As claques têm um papel que pode ser importante em termos de apoio das equipas de futebol e nada mais. E quando isso não for possível, eu tenho a certeza que os adeptos, de uma maneira geral, vão aos estádios para apoiar as suas equipas. Não é preciso haver claques organizadas ou claques não organizadas. As pessoas, cada adepto, tem fervor clubístico e são importantes em termos da valorização dos... Vamos para o fecho deste play-off com o Se Eu Mandasse, hoje com o Rodolfo Reis. Agora é que é. Podes começar. Ai, se tu mandasses? Ai, se eu mandasse. Tens 1 minuto e 15. Não, mas não vou precisar de 1 minuto e 15. Dou mais ali para os meus colegas. Olha, se eu mandasse todos os profissionais do VAR que errassem ou prejudicando a imagem do futebol, eram pura e simplesmente irradiados. Simplesmente saíam, portanto, já nunca mais eram VAR. O VAR pode e deve ajudar o futebol para a verdade esportiva. Aquilo que o Rui defendeu foi que, na realidade, e temos visto isso em alguns lances, se é centímetros ou não é, o VAR está a ajudar precisamente a que haja a tal verdade esportiva. Portanto, eu era assim. Pessoas que estão no VAR, que erram por causa da cor clubística, ou por não perceberem, ou ainda pior que isso, por outras situações, eram irradiados, eram simplesmente banidos do futebol, porque o VAR pode ajudar e de que maneira a verdade esportiva. Mas, quando eles erram, complica ainda mais tudo aquilo que é o trabalho do árbitro, porque um árbitro tem dificuldades, mas agora o VAR, ao tornar essas dificuldades maiores, portanto, iam todos de pinote, e alguns iam ver a certeza, iam de pinote, e alguns iam lá para dentro. Muito bem, estamos na reta final deste play-off, hoje o Se Eu Mandasse com o Rodolfo Reis, para a semana Manuel Fernandes, uma saudação especial para os Sporting do Benfica, em especial para Rogério Pipi, o jogador do Benfica, um dos craques do Benfica e do futebol português da década de 40, 50, na altura um dos grandes goleadores do futebol português também, morreu penso que aos 93 anos, bem... 97, mas deixa... Ele está aqui com a taça latina na mão, foi disputada apenas uma vez no Estádio Nacional e foi Rogério Pipi o autor do golo que deu ao Benfica essa taça latina. Ricardo, uma grande figura do Benfica que passa para outra área que não esta onde estava. Claro que sim, um jogador muito importante na história do Benfica, enviar condolências e os sentimentos à família pela partida extensivo ao lenda do condolências à família. E jogou no Botafogo, também do Rio de Janeiro. Por falar isso, hoje o Flamengo de Jorge Jesus perdeu 4-0 em São Paulo, frente ao Santos. Jorge Jesus já disse que só perderam por 4-0 porque a equipa do Flamengo já está com os olhos e com os ouvidos e com a cabeça no Mundialito de Clubes. Era importante que fosse verdade. O Flamengo que até jogou com a sua melhor equipa em São Paulo. Play-off de regresso no próximo domingo e contamos consigo.
Este programa é patrocinado por Vasconstrói, Nortecar e Linic Man. A seguir, Jornal da Meia-Noite. Aquilo que sempre sonhou quando era novo pode agora ser uma realidade. Aproveita. Mercedes-Benz, the best or nothing. Kauni, dá valor ao tempo. Feliz Natal. Natal é tempo de dar e receber. É tempo de estarmos juntos e manter as tradições. Lotaria do Natal. 12.500.000 euros. Dia 23, anda à roda. Transforma o Natal com €1 por dia. Paga 30 euros mês em compras entre 30 e 900 euros com acerto na última mensalidade ITAEG 0% de 3 a 11 de dezembro. Máquina de café Delta Q por 44 euros. Vorten, o nosso forte é o preço. The sea taught me. We humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Under the sea, everyone is a discoverer. So let's go. Everything starts with an